A minha relação com o livro é muito curiosa, porque eu não sou uma criança que teve livros em casa. A minha relação com o livro sempre veio da escola, com professores. E eu lembro muito de projetos de escola, de idas à biblioteca. E daí foi na faculdade, né, fui fazer letras, né, de tanto envolvimento com a leitura, que eu fui me aproximar dos livros e me aproximar da literatura infantil. Comecei a organizar de uma forma muito intuitiva umas rodas que chamavam Rodas de Barrigas Leitoras e Leitores Deixa a Barriga. Eu queria me aproximar dos bebês e queria entender como é que os bebês se relacionavam com os livros sem ainda usar o do código verbal. Porque assim, quando a gente não tem filho bebê ou não tá vivendo bebê, a gente não sabe como bebê é, né? A gente não se lembra como a gente era bebê e, né, é uma incógnita realmente. E o nome, Jujuba, sai da onde? É um nome que eu sempre tive, desde sempre. Falei, se eu tiver uma editora, eu vou chamar Jujuba, que porque eu gosto da sonoridade. Né? E assim, Jujuba, infância, né? Eu gosto muito. Agora, tem uma polêmica de Jujuba que eu vou jogar pra você. O que é Jujuba pra você, Marcelo? Aquele, eu não sei qual é o shape desse, ele é assim, sabe? Com açuquinha em volta. Exato. Isso não é uma Jujuba, isso é uma bala de goma. É o delicado? Você acha que é a Jujuba? Polêmico. Eu acho não. Todo mundo sabe. Joãozinho, é esse? É, claro. Esse é a Jujuba? Isso é Jujuba pra gente. Não. Acho que a gente pode perguntar aqui. Vou fazer um poll. Quem Vou fazer um poll. Oi, eu sou Marcela Levi, sou mãe de gêmeos, advogada. Tenho um perfil no Instagram chamado Mãe Lê Pra Mim, onde eu reúno os livros que eu leio para meus filhos e eu explico por que a gente gosta deles. E esse aqui é o podcast Conversas em Capítulos, um podcast sobre literatura infantil. E hoje eu tô com a Daniela Padilha, que é a pessoa por trás da Jujuba, uma editora muito querida por todos, especialmente pelos bem pequenos. Prazer ter você aqui hoje. Obrigada, Marcela. Obrigada pelo convite. Maravilha. Vamos começar do começo. Quero saber como que você era criança, como era na sua casa, seus pais liam pra você, se tem algum livro bem do comecinho da sua vida assim que você se lembra de ter te marcado. Conta um pouco pra gente. A minha relação com o livro é muito curiosa, porque eu não sou uma criança que teve livros em casa. Então, a minha relação com o livro sempre veio da escola, com professores. Enfim, fiz letras, a minha relação sempre com os professores de língua portuguesa. E eu lembro muito de projetos de escola, de idas à biblioteca, mas em casa não tinha esses momentos de leitura. E daí foi na faculdade, né, fui fazer letras, né, de tanto envolvimento com a leitura, que eu fui me aproximar dos livros e me aproximar da literatura infantil, na verdade. Foi nesse momento que eu resolvo ali, acho que isso é outra pergunta, né? Sim, não, tudo bem. Mas assim, na faculdade surgiu o livro infantil como uma coisa pra você estudar? Como foi exatamente? Tá, eu vou contar, então, como é que eu caí na faculdade de letras. Perfeito. Bom, eu estudei escola pública, então, a vida inteira, e na minha família não tinha, meus pais não fizeram faculdade, então eu ia ser a primeira geração que ia fazer faculdade, e eu não sabia muito pra onde eu ia, porque eu era bailarina, então eu queria continuar com a dança. Aí todo mundo, não, você não pode, você precisa fazer faculdade e tal. E daí uma professora de língua portuguesa, a professora Ivone, que eu reencontrei há pouquíssimo tempo no ensino médio, foi super legal. E porque ela encontrou a Jujuba, olha que incrível. Olha. Ela tava vendo, ela é psicóloga também, e recebeu um livro da Juba e viu meu nome lá e foi me procurar. Poxa, foi super legal. E foi ela que falou assim, Dani, por que você não presta letras? Porque você gosta tanto de... Olha só, você gosta tanto de Drummond, gosta tanto de ler. E daí eu falei, não sei, né? Não sei se faz sentido pra mim. Eu falei, porque eu não quero ser professora. Porque a relação minha com a educação era a relação com a escola pública. Uma escola sucateada, né? Enfim, num momento que tinha menos militância e mais essa coisa, deixa eu sair correndo daqui. E daí ela falou, eu acho que seria legal pra você, pelo menos chega na segunda fase da FUVEST, daí depois você vê o que faz. Bom, entrei na faculdade e eu só chorava, porque eu não queria fazer letras. E minha mãe, não, você precisa fazer. E nessa época, o meu professor de dança tinha me chamado pra ser assistente dele. Olha. E daí eu entrei em desespero. Você dançava mesmo, assim? Você queria isso pra sua vida? Queria isso pra vida, assim. Dava aula pra pequenos e tal. E daí entrei em desespero. E daí minha mãe falou, não, faz o seguinte, faz o primeiro semestre, sente, e depois você decide. E daí se não for isso mesmo, tá tudo bem. E daí a USP entrou em greve. E foi muito legal, porque foi uma greve, assim, muito longa. E nessa época, pra quem não queria fazer faculdade, era ótimo, né? E essa época eu tava, na verdade, trabalhando com teatro de rua, e que fazia participação como bailarina, e foi incrível. E nessa época, e daí o meu grupo de teatro ia viajar para fora do estado de São Paulo, então eu tinha que decidir, né, que se eu voltava para a faculdade ou não. A USP tinha voltado de greve, então eu também tinha que tomar essa decisão por causa da rematrícula, essas coisas todas. Sim. E daí eu levei uma cotovelada no nariz. Essa história que a gente faz ficção total. De verdade? Assim, de verdade, uma cotovelada. E eu quebrei o nariz.
Falou, não vou me apresentar. E daí eu não podia viajar com eles. E daí eu falei, tô sem fazer nada, vou fazer o quê? Vou voltar pra faculdade? E voltei pra faculdade. Sempre tem essas dúvidas, assim, tipo assim, coisas que acontecem na sua vida que você vai pelo rumo completamente diferente. Foi uma cotovelada que me levou pra literatura infantil. Essa é a história, você entendeu? Não tem um pouco dentro de você, assim, que isso ia acontecer de toda forma? Eu acho. Não tem? Eu acho muito engraçado. Não é possível que isso tá dentro de você não ia acontecer. Foi muito curioso. Porque, enfim, daí eu voltei pra faculdade e, assim, 2 semanas depois, um amigo meu, Ricardo, falou assim, Dani, eu tô saindo de uma vaga de estágio em revisão de texto. Você não quer ir pra lá? Eu falei, por que não? E daí cheguei nessa editora, que era a DCL, eles estão montando o catálogo de literatura infantil. Olha, e foi um catálogo que foi muito importante, né? Assim, na edição de literatura infantil do Brasil, com muitos autores, muitos premiados e tal. E foi ali que eu vi a literatura infantil e eu falei, nossa, isso existe. Foi meu primeiro contato com o André Neves ali, Olha, assim, que legal. lembro, assim, quando a gente super novinhos, assim. E olhei aquilo e falei, nossa, e foi muito curioso, que nesse dia que eu comecei a conhecer e ficar mais próximo, eu falei assim, nossa, eu tenho a impressão que eu nunca mais vou voltar a dançar. E eu nunca mais voltei a dançar. Quer dizer, até esse ano eu voltei a dançar, porque eu falei que eu vou quebrar esse decreto meu, assim. E daí comecei a procurar as cadeiras de literatura infantil na USP, participar de todos os congressos que aparecia. Eu tava em todos os lugares, todas as feiras, os salões do livro da Fundação do Livro, Bienal. E daí, é isso, minha vida foi assim, totalmente pro outro lado, e sempre com literatura infantil, sempre envolvida com isso. Então, qual era o nome da editora? DCL. Tá, perfeito. Algum livro que te marcou dessa época que você trabalhou lá? Nossa. Muitos. Na verdade, porque quando eu comecei, eu era revisora de texto, então, assim, mas não lembro de um livro específico, mas eu lembro de autores, assim, né? Eu lembro de ter conhecido o André, que eu fiquei fascinada pelo trabalho do André Neves. Foi quando eu conheci o Angelon e a Carolina. O Renato, a gente era super novinho. Perfeito, que legal. Os dois com 20 e poucos anos, sabe? Que legal. Super bacana. E aí, depois desse momento, você ficou quanto tempo lá? Qual foi o próximo passo? Pouquíssimo tempo, depois fui para Panda Books, depois rodei vários editores, fui para Moderna, passei pela Melhoramentos como prestadora de serviço, enfim, vários lugares. Assim. E o seu objetivo, assim, quero conhecer essa indústria, como funciona, e eventualmente ter a minha editora, ou isso era um plano que não estava arquitetado? Não estava muito montado, não, assim, era muito mais, porque tem gente que chega como editora já, que faz um outro caminho, e tem pessoas como eu, que fiz um caminho, todo o processo mesmo na área editorial. Então, eu fui revisora de texto, depois eu fui preparadora, todo o processo, né? Depois eu fui editora de assistente editorial, editora assistente, editora de texto. Eu fiz todo o caminho na área editorial mesmo, em várias áreas, inclusive no didático também, né? Que é uma outra experiência. Perfeito. Né? E aí conheceu tudo do negócio, assim, como que isso funciona, o que exige para um livro sair no final prontinho na livraria. Sim. E daí nessa editora, né, específica na DCL, eu fiquei pouquíssimo tempo, fiquei acho que 5, 6 meses como estagiária. Eu fui para outra editora e foi quando eu estava abrindo a editora, a Jujuba, eu voltei para a DCL. Eu era editora de lá e trabalhava nas duas. E quando eu voltei, né, me chamaram para ser editora de literatura infantil. E daí eu voltei e falei, olha, eu volto, mas eu tenho meu projeto. Mas eu tô com a editora já estava acontecendo. E foi super legal porque a gente fez várias parcerias, várias coisas juntas. E também essas editoras menores me permitiram passar por todos esses departamentos, né? Então acompanhar comercial, acompanhar a visitação em escolas, enfim, todo esse caminho aí da edição também. E aí, o sonho de Jujuba nasce em que momento da sua vida? Você tinha quantos anos? Foi em 2010. Tá. Em 2010, tinha uma sócia na época e foi muito, assim, na loucura. Por que a gente não faz livro, assim, né? Porque... Na loucura, mais ou menos, porque eu falo que eu não tinha muita certeza do que eu queria, mas eu tinha bastante certeza do que eu não queria. Perfeito. E muitos livros que eu fazia no mercado editorial, eu já não queria fazer, assim, algumas coisas... Isso aí não me toca, não me representa. Não me toca, não me representa, não faz sentido mais para mim, não faz sentido para quem eu publico, então já não estava mais legal para mim. Então, daí a gente começou a buscar autores e projetos que a gente acreditava, e num momento de muita experimentação. Então, a Juba começa com uma coleção que chama Folia de Papel, da Edith Nerdic, que tem umas dobras, com André Sandoval, com muita coisa de experimentação. E daí depois, por onde a gente começa a participar mais de feiras independentes, e depois Perfeito. A gente vem mais para o Códice mesmo, né? Para tentar fazer essas inovações, as coisas que a gente acredita, mas dentro do livro Perfeito. Mesmo. Assim, né? E o nome, Jujuba, sai da onde?
Era um nome que eu sempre tive, desde sempre. Falei, se eu tiver uma editora... desde que comecei a trabalhar, assim, que eu legal. falava, se eu tiver uma editora, vai chamar Jujuba. Que Porque eu gosto da representa a sonoridade. infância. Né? E assim, Jujuba, infância, né? Eu gosto muito. Agora, tem uma polêmica de Jujuba que eu vou jogar pra você. Sim. O que eu acho não, o que eu tenho certeza Que é Jujuba não é a mesma coisa pra você. Meu Deus, me diz por quê. O que é Jujuba pra você, Marcelo? Aquele, eu não sei qual é o shape desse, ele é assim, sabe? Com açuquinha em volta. Exato. Isso não é uma Jujuba, isso é uma bala de goma. É o delicado, você acha que é Momento Jujuba? polêmico. Eu acho não. Todo É que ele mundo parece um sabe. feijãozinho, é esse? Claro. Esse é a Jujuba? Isso é Jujuba pra gente. Ah, não. A gente não. pode perguntar aqui. Vou fazer um poll, Eu chego pra lançar. Nunca soube disso. Tinha certeza Tá imaginando disso. aquele pó de Jujuba, aquele delicado pra mim sempre foi... Não, Jujuba que é gostoso. Não, gente, isso não é Juba. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, pro Salão do Livro, lançar a Juba. Inaugurar. Então tinha um stand lindo, cheio de balinhas de Jujuba. E as pessoas chegavam assim, isso não é Jujuba, mas isso não é Juba. E daí começa, a Juba chega com uma polêmica. Maravilhoso, maravilhoso. Não, sempre gente, Tem aquela Juba do tubinho, com açúcarzinho em volta. Não, tem a bala de goma do tubinho, com açuquinha em volta. Bala de goma, não tá Bala muito de goma. bom, Delicado é a Jujuba, que são os feijõezinhos, entendeu? Então você chama bala de goma e delicado. E delicado não existe isso pra delicado você. é marca, não existe. Porque tipo delicado é a Bombril. marca? Tipo não Bombril, não sabia. existe. Entendeu? Muito bom, muito bom. Então. Mas Mas isso, tudo a bem. Jujuba começa com tem uma Perfeito. polêmica, assim, Muito entendeu? bom, muito bom, muito bom. Então você começa com uma sócia, tem 14 anos já, A né? Jujuba tem 14 anos, Maravilha. isso. E vamos falar dos livros, né? Assim, primeiro assim, qual foi o seu maior objetivo? Então era encontrar o que te tocava. Esse foi o seu... Eu, nessa época eu falava muito isso, assim, que não, e falo ainda, não tem muito como falar, eu vou montar um catálogo e ser totalmente, sem que o catálogo passe pelo que você é, pelo que você acredita de infância, de literatura, de vida, de tudo. Não tem como Sim. fazer essa separação, né? Sim. E quando você tá muitas vezes dentro de uma grande editora, que esse catálogo já existe, é um pouco por esse caminho, né? Sim. Você pode Já dar a tem sua a cara, linguagem lá. né? Um pouco do que é você, mas a editora tem um catálogo onde ela já atua. Então, eu tava muito, muito nessa fissura de querer montar o meu catálogo, né? Com as Perfeito. coisos que eu acreditava. E você conheceu muitos dos autores Conheci muitos ao longo da autores. trajetória. Perfeito. Eu já tinha 12 anos. Você no não era mercado mãe, né? Você editorial. ainda se tornou Não. mãe depois disso. Porque é engraçado que pra mim a literatura infantil teve eu criança, depois teve eu mãe, né? Mas pra você foi um momento anterior. Você Foi. imagina quando seus filhos nasceram, teve uma outra significado Outra pro que relação. tava rolando, né? Sim. Profissionalmente falando. Sim. Teve até uma coisa curiosa, porque um pouquinho antes deles nascerem, o meu primeiro nasceu em 2015. Em 2014, eu não tinha nenhum plano de ser mãe, mas eu comecei a ter alguns incômodos, assim. Eu comecei a me perguntar para quem que eu fazia livro. Porque se eu fazia livro para mim, se eu fazia livro para ganhar prêmio, se eu fazia livro pro ego do autor, para quem é que eu tava fazendo livro? Porque eu não fazia a menor ideia que era uma criança. Então, assim, eu faço um produto, né? Pensar que livro também é um produto Sim, destinado, que tem uma pessoa que tem um destinatário primeiro, pode ter outros adultos e tal, mas sim, ele é endereçado para criança. Mas eu fazia a menor ideia que era uma criança. Menor ideia. E daí isso começou a me incomodar muito. Eu nem acho que as pessoas precisam dessa relação, mas para mim ele tava Sim. pegando no momento. Sim. E aí eu comecei a organizar de uma forma muito intuitiva e muito doida, assim, umas rodas que chamavam Rodas de Barrigas Leitoras e Leitores Deixa a Barriga. Porque a pessoa não basta só querer se aproximar de uma criança, eu queria me aproximar dos bebês. E queria entender como é que os bebês se relacionavam com os livros sem ainda usar o código verbal, sem ainda falar Olha, o que gosta, porque não assim, gosta. quando a gente não tem filho, bebê, ou não tá vivendo bebê, a gente não sabe como bebê é, né? A gente não se lembra como a gente era bebê, Menor né? ideia. É uma incógnita, realmente. Não, foi uma loucura. Então Porque eu foi a também melhor não ideia tinha que você teve, sim. família com bebê perto, assim. E daí eu organizava essas rodas em sescs, parques, praças, levava vários livros que eu achava que eram livros legais para bebês e colocava lá as mães e os bebês pra gente conversar. E era um caos, né? Porque na minha imaginação, os Ia ser bebês... tudo, assim, um ideal, né? Assim, tudo... Sentadinhos me ouvindo, as mães iam convidá-los para ler e eles iam ficar quietinhos. Não, né? Então eu começava a ler, eles vinham e tiravam na minha mão, aí o outro pegava o livro, daí o outro bebê ia puxar e chorar. Era um caos, assim, um caos. E eu sempre saía muito frustrada, porque eu não conseguia fazer nada com aquilo.
Mas enfim, eu lembro que eu tinha fechado um pacotão com o Sesc, então não tinha escolha, assim, tipo, a gente tinha que dar um jeito ali. Mas quando eu comecei a perceber que aquilo era o jeito dos bebês lerem, que ele pega o livro, e daí ele sai engatinhando, e eu tô lendo a história, e daí, de repente, eu faço algum som que interessa pra ele, alguma palavra, ele volta pra mim, e daí ele vai... E aquilo começou a me encantar de um jeito, quando eu percebi que aquilo, sim, era uma forma de ler, e o jeito que as mães também se relacionavam com os bebês... Sim. Que daí eu passei pro outro lado. Eu falei, tá, então vamos tentar olhar o que é que esses bebês, o que tipo de livro que interessa para eles. E comecei a perceber que tinha pouquíssimos livros em português, né? Quer dizer, muitos livros em português, mas todos de tradução, traduzidos, pouquíssimos produzidos aqui para bebês. E foi daí que eu comecei falei, bom, isso é uma coisa legal pra gente começar a pensar. Que legal. Aí comecei a olhar os livros que tinham lá fora, que eu achava muito legais. Indo em feiras ou... Indo em feira, Bolonha, geralmente Bolonha, né? Vendo Frankfurt eu fui algumas vezes, mas onde eu acho mesmo coisas que acho que conversa mais com o que eu faço lá. Pra mim, a leitura do bebê, assim, tem uma coisa... Sempre alguém fala assim, mas ele tá prestando atenção? Eu falei, pra mim o melhor momento é um bebê que não tá falando. Sim, então ele tá assim, tudo que você apresentar pra ele vai absorver de uma forma assim, né? Nenhum outro momento da vida a gente vai absorver dessa forma, né? Porque a cabeça tá naquele sinapse, né? Fazendo aquele desenvolvimento no auge da humanidade, né? Aquele momento. E ele não sai andando, ele não tem outro interesse, ele não vai ver televisão, ele é o seu público perfeito. E muito interessado, sempre, né? E quando a gente percebe isso, né, que mesmo quando eles já estão engatinhando, que eles estão olhando para outras coisas, eles também estão ali, né, com você, conectados, né. Eu fiz uma roda 2 semanas para um projeto que tô fazendo doutorado e tô pesquisando bebês e mães e a relação por meio do livro, que né. Legal. E eu fiz uma roda lá em Parelheiros, tinha um bebê de 8 meses, assim. E daí tava o pessoal que tava comigo pesquisando, né, as mães mobilizadoras, são as pesquisadoras juntas. E aí, todo mundo, né, vai, não vai. Aí eu comecei a ler ops pra ele, e daí eu passava o dedo no ops. Aí na outra página ele segurou meu dedo. Aí ele ficava olhando pra mim, aí eu fazia assim, esperando a minha reação, né? Porque fica nessa expectativa. Quando eu não fiz, frustrou a expectativa dele. E daí ele pegou e puxou. Aí puxou pra boca dele. Aí ele tentava. Foi incrível, assim. Isso é uma brincadeira que vai acontecendo ali no jogo, que é muito legal. Agora, assim, e aí tinha uma bebê de 4 meses, assim, muito pequena. Ela falou, uma das primeiras vezes que eu saí, primeira roda que eu tô indo no Brasil. Eu falei, poxa, difícil, né? Porque eu tinha, sei lá, crianças de 8 anos, mas também tinha aquele bebê. E aí foi muito bom que eu fui lendo, uma hora eu peguei um livro que tinha monstro. Eu falei, será que o bebê vai ficar com medo? Falei isso mais pras crianças maiores. E o bebê fez... Ai, que ótimo! Fez uma reação. Eu falei, ai, que lindo! É muito legal, é muito legal. E daí eu comecei a pesquisar esses livros, aí contratei 2 títulos de fora, aí fui... Então foi a Bolonha, conheceu o título e falou, quero trazer pro Brasil, vou comprar o direito desse livro. Comprei esses títulos, isso já estava em 2017. Comecei a falar com os autores, e os autores falando pra mim, Dani, você tá doida, assim, né, livro para bebê, não sei fazer isso. Quando eu fui falar pro Odilon, né, imagina, Dani, livro para bebê, assim, né. Fui falar com a Rosinha, e a Rosinha depois de 3 semanas me apresentou um projeto, assim. E daí, aí, enfim, daí foi a época do golpe e tal. Eu falei, gente, não vou lançar um selo agora. Todo mundo falando, Dani, é loucura, porque aqui no Brasil você vai competir com os livros empastados, com aqueles livros de bebês impressos na China. Escola não adota livro. Quem vai fazer isso? Então, todo mundo falava, não, ai, Dani, será? Segura, não, não faz. Da escola, né? A escola não compra o livro pro bebê, porque o bebê não é Não, porque não adota, né? Nem a escola sem educação infantil geralmente faz aqueles acervos de sala de aula, que é né, um exemplar de cada título e monta um acervo para sala, mas não para cada criança, né? Sim. Então eu falava, Dani, tipo, loucura, não faça isso, não faça isso. Aí quando foi em 2018, eu fui para Bolonha e foi a primeira vez que lá eles fizeram a categoria de premiação Toddler Books. E desses livros que ganharam, que estavam lá nem dos que ganharam, que estavam na seleção, 2 eu tinha contratado. Aí eu falei, gente, uau, olha, eu tenho talento pra isso. Talvez eu não esteja tão doida com essa escolha. E daí eu voltei, já tava quais com que os eram? livros, era o azul. Perfeito, que lindo. O azul e o outro qual que era? Não me lembro, daqui a pouco me veio. Eu me lembro o azul com, assim, uma mancha de brócolis. Que ótimo! Me veio essa imagem na cabeça muito agora, bom, maravilhoso. Muito bom. E daí, quando eu voltei, eu já tava com os livros já bem encaminhados com os autores, falei, vamos fazer a coleção, e a gente lançou. Daí a gente lançou em 2018 a coleção. E no final veio a pandemia, logo em seguida, e a coleção Literatura de Colo foi o que segurou a gente na pandemia. Total. Foi quando a gente conseguiu. Que as pessoas compraram muito livro na pandemia. Assim, né? O meu Mãe Lê Pra Mim surgiu daí. Eu me vi em casa, 2 crianças. Surgiu na pandemia? Porque eles tinham 1 ano.
mamavam o dia inteiro, eu tinha que trabalhar, meu marido também, nenhuma ajuda, Loucura. caos, né? E eu falei, eu não gosto de brincar. O que a gente vai fazer? Eu falei, vamos ler, então. E aí lia. Um dos livros que eu me lembro muito dessa época é o Tomás. Sim, eu está Onde Tomás. tá, maravilhoso. E foi isso, a gente lia o dia inteiro. E assim, né, foi aí que eu me descobri como Sim. leitora em voz alta para as crianças. Mas imagino que muita gente também, porque Muita gente. não tinha outras coisas, não tem competição. Né? Exatamente. E daí foi quando também as famílias começaram a se aproximar da gente querendo falar. Falar, olha, tô com o livro, mas como é que eu faço isso, né? Como é que querendo conversar? E daí a gente fez muita coisa na pandemia. A gente chamava legal. psicólogos para fazer rodas de conversa com as famílias, encontros de todas as formas, conteúdo de todas as formas. A gente fez muita coisa. Eu acho que ali quando um grupo mesmo de família se aproximaram da gente e a gente segurou ali a onda, assim, de uma coisa que me dá muito prazer fazer, assim. A coleção de literatura de escola é meu xodó, não tem a menor dúvida disso, assim. E vocês ficaram com isso, né? Assim, se você faz assim, livro bebê, Jujuba, virou, né? Você conseguiu break nesse mercado, assim, ficou essa referência, né? Tem muita gente que acha que a Juba não tem outros livros, que a Juba nasceu com literatura de escola. Muita gente. Foi a minha impressão por um tempo, sim, também. Sim. Porque antes a gente estava ali muito mais nos livros ilustrados, que ficava com um público já que tinha... que já estudava o livro, já tinha uma relação com os autores e tal. E quando chega a literatura de escola, isso espalha de uma outra forma, né? Até com esses autores também, né? Como o Renato, como o Gilon e a Carol tal. Né? A Aline, né? A Aline Abreu. Sim, mas a Aline também Abreu quem fazia outro tipo Ludovico. de livro. Né? Exatamente, fazia outro tipo de livro. Sim, né? que legal. Mostra pra gente alguns livros Eu tô vendo que você trouxe o Tomás, maravilhoso. Trouxe, então. Esse livro, na verdade, eu ganhei quando eu tava grávida, do meu Tomás. De uma editora, a Anete Baldi, lá da editora Projeto. E é um livro chileno, da Micaela Xerife, né, e da Leire Salaberria. E daí ela trouxe pra mim, esse livro ficou guardado um tempão. E eu adoro a história, porque daí um dia eu tava em Bolonha e uma agente literária falou assim, nossa, eu acho que esse livro tem tanta a cara do seu catálogo. Aí na hora que eu olhei, eu falei, gente, eu não acredito. Já conheço bem. E que é motivo de briga em casa, né? Porque daí eu tenho o segundo filho e não tenho onde está o Vini, né? Sim. Mas esse livro é um queridinho nosso, assim. Aquela que ele tá, mostra... você deve virar perfeito. Esse daqui. Ele é lindo, ele é lindo. Ele é As muito cores legal. são lindas, é tudo lindo. E é um negócio de, assim, né? O peekaboo, né? Cadê você, cadê o bebê? É a coisa, né? Mais... Sim. Que define a infância, talvez, né? E de alguma forma mais... eu fico pensando, né, com uma narrativa mais fechada ali, né? Mais fechada, não, ao contrário. Né, mais aberta, mas uma narrativa mais linear ali, que é mais fácil, não, né? Mas é mais... Deixa eu pensar em outra palavra melhor. Que não é mais fácil, é mais... Da criança compreender, você não, diz? da mãe, na verdade. Fico pensando quantas vezes a família tem dificuldade com alguns títulos, né? Porque esses livros que são muito abertos, que a narrativa é muito aberta, às vezes nós, né, os adultos, têm dificuldade de fazer a mediação. E fica querendo preencher o silêncio, exemplo, né? Sim. E acho que esse não, acho que esse é um livro que tem ali uma linearidade na narrativa que também ajuda nessa mediação, né? Perfeito. Ele é super sucesso com as crianças e com os adultos pergunta também. Pra você, assim, né? Quanto que o adulto deve complementar o que tá ali, trazer coisas de fora, assim. Porque pra mim tá muito claro se a criança traz alguma coisa que é pra você embarcar no que a criança tá falando, né? Sim. Cortar ela falando, não, vamos ler o que tá aqui, tá Sim. instintivamente errado. Mas se a criança nada fala, né, assim, até que ponto você complementa com mais informações? Eu penso assim, quando o bebê, que ele não fala, né? Sim. Eu sentia menos necessidade de trazer mais informações. Eu achava que o que tava ali bastava. E é engraçado uma coisa que você comentou, você acha que não tá prestando atenção, mas depois a coisa volta muito tempo depois, você vê que ele prestou atenção e compreendeu tudo aquilo. Ou foi através do tempo processando e aí entendeu, né, depois de certas lidas. Mas se a criança já fala, né, às vezes você sente necessidade de trazer mais informações além do que tá escrito. Ou o que você achou disso, né? Sim. O que você acha disso? É uma coisa muito depende da dinâmica? É uma coisa polêmica, né? Pergunta polêmica, né? Eu acho que eu vou pro depende. Porque na minha experiência, eu sempre acho que eu primeiro espero a criança trazer. Só que às vezes tem livro que a gente quer ali provocar uma conversa, que é por isso que você trouxe ele, né? Porque você quer ali tentar tirar aqui alguma coisa da criança. Mas pense que quantas vezes a criança não quer falar sobre aquilo, sobre esse assunto que a gente quer trazer ali, né? E não fica, talvez, meio dever de casa, assim, né? Eu tô falando, me dá o seu review sobre o que eu tô falando. Exatamente, exatamente. Esse final de semana passado, não tem nada a ver, mas me lembrou disso agora. A gente foi fazer um ritual, né, com as cinzas da minha mãe e tal, e eu fui perguntar na escola se o Vini tinha falado. Vini, meu menor, tem mais dificuldade em
contar as coisas que ele sente e tal. E daí a professora dele falou assim, eu perguntei, ele disse que foi pra praia e tal, e que foi divertido. Eu falei, ele não falou nada? Ela falou, não falou nada. Eu falei, nossa, que coisa, como ele tem dificuldade pra falar, né? Aí o professor dele, outro professor, falou assim, não, mas ele falou. O ato de ele não falar é ele falar, ele tá expressando. Ele não quer tocar nesse assunto. Agora, ele quer trazer o que foi legal, ele não quer falar da morte da avó, mas ele quer falar do que foi legal, que foi ele com os primos na praia, que eles brincaram, tudo isso ele trouxe. Aí ele me deu uma assim que foi incrível, ele falou, é esperar o tempo do outro. E eu fico pensando quanto o livro é isso também, é esperar o tempo do outro trazer o que ele quer falar, né? E não o que a gente quer falar, né? Sim, então, com certeza, com certeza. É um aprendizado pra gente também o tempo inteiro, né? Com certeza. Uma pergunta meio nessa linha, também você tem... assim, eu deixava uns livros pro meu pai ler. Eu ia viajar, falava assim, pai, lê esses livros aqui pros meus filhos. Ele falou assim, olha, eu contei outra história. Eu usei aquilo ali só como um... Eu falava, meu Deus, mas o autor pensou. Livro tá escrito, você não leu o que tá escrito? Não, mas eu conto do meu jeito. E depois eu falei assim, poxa, que besteira, assim, meu pai tá lendo um livro pros meus filhos, que magia, né? Deixa isso acontecer como é que é pra ser, né? Mas eu sei que também é uma coisa, né, assim... Você tem posição pros dois lados, né? Poxa, tem que respeitar o que tá escrito, de uma certa forma. Ou não, né? Assim, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu sei que também é uma questão controvertida. Eu acho que é a mesma coisa. Acho que o vô pode tudo, vou embora. Porque eu acho que se isso acontece quando a criança pede e tal, tá nessa brincadeira, é um jogo que tá acontecendo ali que é muito legal. É o que eu não acho que é uma coisa que se deve fazer, né? Talvez isso não seja o melhor jeito de falar, mas assim, é uma coisa que não é tão legal, é você, por exemplo, querer trocar a palavra, porque uma palavra, você acha que a palavra é difícil, que a criança não vai entender. Sim, tem um livro aqui, lembrei de outra história, que é esse daqui, ó. O que tem aí da Rosinha. Esse é o que você contou, que você falou com ela produziu um livro, foi esse? Exatamente. A Rosinha tem muita facilidade com essa coisa do jogo, né? Então é a história de um passarinho lilás, e ele vai falando o que tem aí. Então, passarinho lilás, o que tem aí é um jacaré amarelo tocando flautim. Jacaré amarelo, o que tem aí? 2 dinossauros azuis usando botim. Bom, ela vai usando várias palavras. Então, flautim, botim. No final, eles fazem uma comida que é xin-xin. E essas são palavras que a gente aqui no Sudeste não usa muito, né? E daí, então são duas coisas. Primeiro que muitas vezes eu já ouvi falar, né, educadores falando, mas essas palavras são difíceis para as crianças. Aí fico me perguntando, primeiro, né, existe uma criança, existem as crianças, né? E é difícil para qual criança? A que não entender vai falar, o que é botim? Tem um vídeo que tá no nosso Instagram, que é o Nicolas, a gente recebeu esse vídeo, acho que ele devia ter uns 2 anos e meio, e aí ele tá lendo com a mãe, e daí ele fala assim, dinossauros azuis usando botim, que é papato, né, mãe? Aí depois ele vai falando, sei lá, dos tigres rosas comendo pudim. E daí ele fala, igual da vovó, né, mamãe? Cara, essa leitura é incrível, porque o que eu falo assim, o pudim do Nicolas, essa leitura dele do pudim da avó, só ele pode fazer. A minha avó não fazia pudim pra ele, fazia pão. Né? Então, assim, é uma leitura de um menino de menos de 3 anos que já tá fazendo as relações e é possível que em algum momento ele falou o que é botinho. Sim, mas isso não é uma questão. Você não precisa trocar a palavra porque você acha que o outro não vai acompanhar. Se ele não acompanhar, você que assim fala. Que você ganha o vocabulário também, exatamente, né? Então, tem aqueles vários estudos, assim, a criança que recebe uma leitura dos pais tem um vocabulário muito maior do que a criança que não lê, etc. E outra coisa, eu já percebi muito isso. Sem uma frase, uma ou duas palavras no meio eles não conhecem, não tem problema. Eles conseguem fazer. É igual você ler numa língua estrangeira que você não conhece o vocabulário tão bem, você constrói ele, né? Você é adulto. Sim. Então acontece igual com as crianças, né? Sim, sim. E essa aqui, né, nesse livro especificamente, o que tá em jogo é muito mais a sonoridade, a brincadeira, cadê achou, do que a palavra. Aí você tira a poesia e mudar. Completamente, sim, né? Entendi. Completamente. Né? Perfeito, gostei da explicação. E tem outros também que também é da mesma... grupos de polêmicos, né? Que é o Seu Mar e Marcel, que é esse aqui do Renato Morricone. Maravilhoso. E que é isso, né? O que cabe para um livro para bebês, né? Que eu tenho falado agora bebês e crianças pequenas, porque a gente tem falado até 4 anos, né? De bebê até 4 anos. Aí ele começa, né? Então tem aqui, para quem não conhece, o Seu Mar e o Marcel. O Selmar vai pro céu, que é um astronauta, e o Marcel vai pro mar.
que é um escafandrista. Então, cada um vai para o seu local de trabalho e cada um faz o desenho, né, no seu caderninho de anotação do que viu lá. Então, estrela do céu, estrela do mar. Então, aqui começa, na verdade, já com quase como uma regra do jogo, do que vai vir, né? Porque a gente não fala estrela do céu, a gente fala estrela, né? Então, como desse espelhamento que vai acontecendo. E daí, nuvem, onda, Muito lindo. asa delta, arraia, avião, tubarão, vou pegar uma palavra, balão, polvo. Não, cada página é um quadro, demais, né? Aqui, essa palavra sempre rola polêmica, essa palavra, essa dupla, Zeppelin e submarino. Ah, mas isso é palavra pra gente falar pra criança pequena? Por que não? Zeppelin é uma palavra tão divertida. Sim, bonita, né? E daí você fala, Sim. né? O que é Zeppelin? Ah, é uma coisa que voa, né? E a imagem tá dizendo que submarino é um Sim. barco que vai pro fundo do mar. Ah, ônibus espacial e orca. Lindo. Meteoro e água-viva. É muito mais do que se isso, asteroide, né, e tartaruga. Se isso faz parte do repertório, né, se isso faz parte, se é uma palavra que a criança entende o significado, ou se isso faz parte de uma brincadeira, desse jogo do que tem no céu e tem no mar. Então, acho que essa é uma coisa pra gente observar, né? Muito mais do que precisamos colocar uma nota de rodapé sobre o que é, né? Sim. Porque daí a gente entra nesse lugar do livro para ensinar alguma coisa, né? Então, a gente tá falando de mensagem literatura necessária, sim. mas ao mesmo tempo, né? Sim. Não tem porquê também, se você tem desejo de falar, porque você acha importante por alguma coisa, por que não, né? Perfeito, é no diálogo que... É. E muito da o acesso escuta, da criação, né? De ter crianças, é você ter o seu instinto também, né? Assim, entendi ele na hora que precisa de uma coisa adicional, vou falar porque eu senti e pronto. Exatamente, acho que é por aí, sim. Perfeito. Lindos exemplos. Quer mostrar mais algum da Jujuba? Quero mostrar mais um. Cadê esses dois? Esse daqui que é da Aline Abreu, porque a gente começou a falar, né, dos livros Muito que poéticos. são muito sim, poéticos sim, e sim. profundos, Não, que é esse daqui, quase ninguém que é a viu. coisa mais linda. Ai, isso aqui é a gráfica, tá? Aqui, Ela ó, teve aqui no essa podcast, folha. ela contou sobre ele, é um processo longo. 10 anos fazendo esse Impressionante, livro. sim. Ah, não sabia que a Aline tinha passado Sim, aqui também, sim, que legal. sim. Bom, então você já conhece um pouco, que é um outro um caminho, né? espetáculo. Então, a Aline que fez esse livro, Menina Amarrotada, que tem, né, uns temáticas narrativas mais subjetivas, que também Sim. tem, né, dentro da literatura de colo, essa coisa da brincadeira. Sim, então, por exemplo, na Menina Amarrotada, e esse, por exemplo, eu li pra mim, eu nunca li pros meus filhos, né? Não porque eu escolhi do acaso. A Menina Amarrotada eu li. Menina Amarrotada foi um que eu senti necessidade de falar mais coisas do que estava escrito ali. Não sei exatamente porquê, mas me senti assim, porque eu acho que tinha muita coisa pra explorar ali. Sim. E eu queria ter essa conversa com meus filhos, já agora com 6 anos e tal. Sim. Mas aí entra de novo nesse assunto, né? Assim, você tá mostrando coisas muito sensíveis e muito profundas que você pode só colocar e deixar a criança processar Sim. como ela quiser, ou você pode dar nome aos bois ali, Sim, né? Falando, sim. olha, isso é isso, perda é isso, a pessoa pode morrer, etc. Isso pode Sim, acontecer, sim. uma pessoa pode ir embora. Mas volta pra nossa discussão, que depende, né? Depende de Depende. quanto... Da idade da criança, depende de quanto você quer trazer, ou deixar ela mesmo elaborar a partir daí. Eu me lembrei de outra história, hoje eu tô cheia de histórias. Oba! Foi desse livro aqui, ó, O Casaco de Pupa. Acho que foi a primeira tradução, foi a primeira tradução que a gente fez na Juba. Esse livro eu encontrei na Feira de Frankfurt. Eu vi numa estante e falei, meu Deus, esse livro, assim, né? Que é isso? Nem fazia ideia como é que trazia livros pra cá, tal. E comecei essa conversa e trouxe esse livro pra cá. Então, ele é de 2011, eu acho, 2012. E é um livro super poético, profundo, chama O Casaco de Pupa, é da Helena Ferrandis. E ele conta que todo dia, né, essa menina, ela se metia num casaco de medos que ela usava desde pequenininha e que foi crescendo com ela. E daí começa a sair pelas ruas cobertas de medo. Medo da solidão. Medo que não a queiram. Medo que a queiram. Uau, E daí ela vai. Esse da aranha é muito profundo. É super. Medo de voar. Medo de afogar-se. E daí tem muitas coisas de matemática que é para um leitor que tem uma vivência maior de vida, né? Então, assim, medo de se sentir perdida, que tudo mude, que tudo continue igual. Ai, aqui. Medo do futuro e medo de repetir o passado. Isso é muito um diálogo com um adulto, muito mais para um adulto do que para uma criança. Tanto que esse livro, assim, ele sai super bem na Juba e eu brinco nisso. Eu falei, é livro para educador, é livro para adulto, é ele que Sim. pega para ele, porque não tem Sim. um adulto, né, que não pega esse livro e que não se emociona com ele, Sim. que não se vê ali, né? Sim. E esse livro estava lá em casa, o Tomás estava, acho que com
um ano e meio, e eu tava grávida do segundo filho, do Vini, e ele pegou, não era um livro que eu peguei pra ler com ele, e eu li esse livro durante uns 4 meses, tipo, umas 3, 4 vezes por dia. E ele falava pouquíssimas palavras, e ele pegava a pupa e falava papato, papato. E ele ficava procurando sapato da pupa em todas as quê? páginas. Não tenho a menor ideia com por quê. O que que é nesse livro, né, sobre medo da mãe estar grávida de alguma coisa que tá chegando. Isso, claro, tudo viagem minha, né? Elucubrações aqui. Mas que tem ali, né, de alguma coisa que vai acontecer, que ele não sabe nomear, e que ele pegou esse livro e de alguma forma, alguma coisa aconteceu ali. Sei, porque eu li meses esse Sim. livro várias vezes no dia. E Sim. até hoje ele fala que esse é o livro preferido dele. Olha. Então tem algumas coisas que eu fico Sim. pensando de alguns livros e de que acessa algo no outro que a gente não consegue ter ideia do que é, né? E às vezes nem a criança, principalmente, né, no caso de criança, consegue nomear Sim. por que é que esse livro pega tanto ele, Sim. né? Então, essa história que você me contou me lembrou o Flávio Bolo de Chocolate, da Miriam Leitão. Então tem uma cena onde uma mulher branca adota uma criança negra e um vizinho fala, essa menina não é sua filha, porque era diferente, cor diferente. E isso tocou meu filho de um jeito, assim, acho que todo mundo olha isso e fala assim, pô, uma coisa errada, né? Sim, Uma sim. mulher idiota que falou isso. Mas ele ficou revoltado, ou seja, teve alguma coisa dentro dele que clicou ali, e eu falei, que demais que ele tá muito legal. experimentando esse sentimento com 2 anos, sei lá quantos anos ele tinha, de uma forma tão profunda. Chorou, reclamou, falou mulher bobona. Que legal. Xinga ela mesmo, tá errada mesmo e tal. Eu falei, olha, a magia da literatura, né? Fez uma coisa que é um assunto que se viesse pra ele na vida dele ia vir muito mais tarde, ou em outro Sim, momento, ou sim. talvez nem ia vir, sei lá. Sim. E veio e ele viveu aquilo assim tão intensamente. E é muito legal. muito incrível, né? Porque outra criança pode ler o livro e falar assim, nossa, coisa ruim, né? Que chato. Mas para por aí, né? Agora, o que foi que nele gerou essa revolta, né? É muito legal. Com certeza. Não, e eu tenho gêmeos, né? Então, assim, eu vejo as reações deles ao vivo ali nas diferenças. Eles têm reações muito diferentes. Então, isso é uma coisa muito que nasce da gente, né? Assim, né? Veio dele ali, alguma coisa da barriga, sei lá da onde. É muito legal. Sim, é muito fantástico, legal. fantástico. Muito bom. Então, você estava falando da Aline, que eu te interrompi, né? Então, é um Isso. produto, um projeto espetacular. Imagino caro para produzir, porque, né, papel grosso, que demorou anos e tal. E não necessariamente direcionado a uma criança pequena. Não. Um livro arte. Esse é um livro aberto, na verdade, que eu acho que tem vários na Juba, né? Acho que esse, Pedro e Lua, agora Sim. o Papai Pintava, que a gente acabou de lançar. Sim. Eu O acho que Dilon esses contou livros... aqui do Papai Pintava, da relação dele com o pai. Eu sem ver o livro, ele contou. Eu você falei, ainda não tinha lançado? ainda não tinha lançado. Eu falei, ai meu Deus, que emocionante. Muito. Esse livro é muito, muito especial. E são livros que eu acho, né, que eles são para criança também, mas eles precisam de uma mediação, né? Alguns deles. Esse, por exemplo, né, se você pega para um menino de 6, 7 anos, agora se pega para uma criança de 9, 10 anos, não mais. Né? E traz Sim. vários assuntos ali, mas para uma criança pequena tem que ter uma mediação. E que trazem pontos mais subjetivos, né? Só que eu costumo falar que esses assuntos não é que não são assuntos de criança, são assuntos que são do humano, né? É da vida. Exatamente. E isso cada um aborda de um jeito e em algum momento mais, em algum momento menos. Tem momento que a gente, né, na infância, na vida adulta, quer lidar com isso, ou quer se aproximar disso, e tem momento que a gente não quer. E fico pensando que esses livros estão ali para isso, né? São livros que crescem com as crianças, que a gente volta, né? E volta. Por isso também que pegam tantos adultos, né? Que se emocionam, né? A quantidade, a gente fez agora a turnê, né, com o Odilon. Quantidade de pessoas chorando nos eventos, assim, era imensa quando ele lia o livro. Porque é impossível você não ver aquilo e não pensar na sua própria relação com seu pai. Claro. A gente recebeu de um leitor, né, o Eduardo. Ele é companheiro da Fabi, que é da Casa Ninho, que é a livraria lá de São Francisco Xavier. E o Edu falou que cada vez que ele lia o livro, ele ouvia a sanfona do pai tocando para ele, porque eles tocavam sanfona junto, eles não pintavam. E ele falou, o silêncio nosso vinha pelo som da sanfona. Olha isso, né? Que lindo. Então, agora, quando você pega esse livro, né, para ler com uma criança pequena, a relação é toda outra. A gente tinha muito medo, porque a gente tirou o menino da voz e colocou ali no quadro, né? E a gente tinha medo mesmo, porque, né, os editores também, os autores também têm essa segurança se isso ia funcionar com criança. Sim. E quando eu fui ler com o Vini, foi aliás, a primeira experiência linda no Boneco, o Vini assim, virou a página e falou assim, olha, o quadro do menino. Eu falei,
Ufa! E daí ele foi, toda a leitura que ele fez foi a partir, o que pegou ele na história eram os quadros do menino. Então ele falava, olha como ele desenhava aqui, olha, aqui já acho que já passou um tempo, porque como olha como ele tá desenhando melhor, ele conseguiu perceber essa diferença da primeira, né, o desenho meio garatujo ali, e depois pro final que o menino tá desenhando paisagens. E é essa a história dele. Quando eu pergunto pra ele o que é o papai, né, sobre o que é o papai pintava, ele fala sobre o menino que desenhava. Perfeito. Então é onde isso acessa a criança, Sim, né? sim. E assim, até você pode imaginar como será, mas tem muito que acontece na prática que Sim. você vê depois que o livro publica, né? Exato, não, muito. É uma surpresa, muitas vezes. Tem muito, assim. A gente faz bastante experimento com as crianças, de fazer leitura. Inclusive em com as casa, crianças. você faz em casa com os seus. Faço, mas eles não gostam dos meus livros, é uma coisa horrorosa. Ah, é? E ainda mais agora, que eles estão grandes já, né? Tem 7 anos, então os meus livros são todos para criança pequena, assim. É um total desprezo Mas uma pelos coisa livros. que rola na minha casa, mas eles são menores, né? Acabaram de fazer 6. Eles ainda pegam livros de bebê e adoram livro de bebê. Então, uma coisa que eu falo de vez em quando no Mail pra mim, assim, gente, o livro dura muito, porque é o livro que ele lia com 0 anos e com 6 está sendo lido. E eles ainda nem sabem ler, né? Vai ter um momento que eles vão mesmo ler o texto que tá ali, né? Acho que talvez pra eles também tem essa nostalgia de o livro que eu lia bebê. Acho que tem um pouco disso também. Eu percebo isso nas leituras em casa também, que a gente sempre lê um livro, como é que é? Um livro curtinho e um livro longo. Então a gente tá agora na história dos livros em capítulos. Perfeito. Mas eles sempre pegam o ilustrado ali com pouco texto, e de quando eles eram bem pequenos, pegam os livros para bebês e tal. Isso é muito legal, risadas, né? Sobre esse ponto, você até mencionou sobre o livro da Aline, uma criança de 9 anos vai ler de forma diferente. Então, porque geralmente a gente diz assim, quando a criança começa a ler e ela lê sozinha, ela vai começar a ler livros de capítulos, né? É muito comum, você vai numa livraria nos Estados Unidos, sei lá, middle grades, esse aqui é o livro de capítulo. Você vê menos assim, olha, esse aqui é um livro ilustrado com pouco texto, direcionado para essa faixa um pouco maior, porque trata de um tema complexo. Como você vê isso, assim, né? Porque na Jujuba, como você falou, né? Me identificam como uma editora de livros para bebês ou crianças pequenas. Mas esse livro, por exemplo, da Aline seria excelente se crianças de 9, 10 anos estivessem lendo ele. Então, como se faz isso, né? Esses livros chegam por meio da escola, na verdade, né? De escolas que estão mais envolvidas com os livros ilustrados. Então, que entendem essa potência do livro ilustrado para discussões de outros tipos, que não usam, na verdade, a literatura só para relação com a leitura no quesito de aprendizado. Porque quando a gente coloca nesse lugar só da leitura como aprendizado, esse livro fica totalmente perdido. Porque ele é um livro que tem pouco... Desculpa, tem um livro que é muito subjetivo para uma criança pequena e tem a quantidade de texto suficiente para uma criança pequena. Mas ele é um texto que é para uma criança de 9 anos, mas ele tem pouco texto para uma criança de 9 anos. Mas a gente não está olhando disso, né? De quantidade de texto, né? Então a gente está falando de outra coisa, está falando de profundidade do texto, da narrativa, né? Dessa questão dessa temática mais do subjetivo. Então não tem a ver com quantidade de texto, nem quantidade de ilustração. Às vezes a escola ainda coloca esse lugar da ilustração como respiro, como fôlego para as crianças pequenas. E daí isso não funciona no livro ilustrado, né? Então, porque senão é a mesma coisa que o papai pintava, né? Que a gente está falando. Então é um livro para criança, ele tem pouquíssimo texto, ele é quadradinho, então ele é um livro para uma criança bem pequena? Não. Para o livro, uma criança maior que tenha mais experiência de vida, que não tem a ver com saber decodificar o código ou não, mas de experiências de vida para lidar com essas temáticas. Perfeito. Né? E tem uma coisa, vocês têm assim, uma maneira como vocês passam isso para a escola, assim, sei lá, não sei se é material que vocês imprimem, enviam com o livro, assim, olha, esse aqui é um livro, se prepara, né? Você pode trazer para criança maior, pode ser atípico pensar que não tem muito texto, mas você pode apresentar para essa faixa. Tem um pouco disso, sim, uma coisa que vocês ensinam ou dão um caminho ou não? Então, eu acho que a gente tem uma aproximação com algumas escolas, né, que já tem esse pensamento mais perto do que a Juba acredita. A gente tem feito muito congressos, participado de muitos congressos para falar sobre o assunto. Então, a semana passada eu estava no Jogo do Livro da UFMG e falando um pouco sobre o processo de edição e daí chegam sempre as perguntas, né, sobre categorias e faixa etária, para quem é esse livro, né, qual é a temática desse livro e que a gente não trabalha por aí, né? Porque se a gente for por aí, o livro diminui muito, né? Tem um livro, esse daqui, por exemplo, tem esse daqui, que se a gente falar, esse é um livro de contar, então ele diminui, se falar, então é só um livro de contar, então é um livro de cores. Não, ele é essa brincadeira junto com um bebê pequeno, né, uma criança pequena, e junto com adultos de encontrar o que está escondido, né, ali da descoberta, quebra de expectativa, ou livro não, objeto, né?
sentir, abrir a criança mesmo. E um específico que eu trouxe aqui, que é nosso... Eu brinco que ele é nosso campeão de reclamação. E que eu amo. Qual que é? Urso e o Barco. Sim. Essa coleçãozinha aqui. Por que de reclamação? E o Urso e Caixa. Fiquei curiosa. Campeão de devolução também, porque as pessoas dizem que esse livro não tem história. Porque você olha rápido nele. Um barco. 2 borboletas. 3 moitas, 4 frutinhas. É um livro de contar. Olha lá, chegou no final, 10 amigos. Bobeira, né? Contar só até 10. Você pega o livro e fala com um adulto e com uma criança e fala, vamos ler com calma esse livro? Você conhece esse, né? Sim. E daí ele vem aqui, um urso, né? O que o barco, urso tá fazendo? E daí que vem aqui uma libélula e ele vai soltar o barco. E daí essa brincadeira e ao mesmo tempo essa pegadinha desse autor que manda você olhar para as 2 borboletas, só que o que está acontecendo está aqui. E quando você começa nessa relação de descoberta, né, e começa a querer procurar junto com a criança o que está acontecendo, você fala, 3 moitas, 4 frutinhas, e daí você começa a buscar aqui, né, quem tá aqui atrás, e descobre que aqui tem um tem negócio que uma coisa que tava na outra página vem pra outra, a criança adora. Mãe, olha aqui, esse veio pra cá. Exatamente. E daí você vai começando a ler com calma, e daí você vai buscando isso e tentando descobrir que, na verdade, né, esses bichos todos que estão aparecendo é pra salvar esse urso aqui que tá totalmente disperso ali com a floresta e com a brincadeira de olhar as coisas e tá indo em direção ali uma... É lindo. Não, e a ilustração é linda, tudo lindo. E daí, quando você mostra, então, um livro desse, muitas vezes, quando uma escola pega esse livro, ele fala, é um livro de contar, porque passou ali dentro, e não tô nem criticando as escolas, os coordenadores, bibliotecários, é muito livro que chega, é muita coisa para dar conta, então passa rápido, né? Só que o livro precisa de um tempo, né? E os livros da Juba, eu sempre brinco que são livros que não se vendem sozinho. Você não coloca ali e a pessoa vai falar, legal, e vai embora. Agora, quando você pega e mostra, você começa a descobrir junto aquilo, tem essas quebras de expectativa, porque você tá achando que é só um livro de contar, e é um livro cheio de detalhes, que promove esse diálogo de ir e vir e tal. Isso é um processo muito de formiguinha. Então, nesses congressos que a gente tem participado, é um lugar que a gente consegue falar para mais educadores, né, todos envolvidos com literatura de alguma forma, pesquisadores, e a gente tem conseguido disseminar um pouco ali esse pensamento da Jujuba. E no público consumidor, para os livreiros, né, uma importância imensa. Para os livreiros, essas conversas com os livreiros, formações, essas aproximações que a gente tem feito, agora a gente fez muito isso esse ano das livrarias de rua, tentar eventos, então a gente vai antes, vai para conversar e fazer ali um diálogo ali com os livreiros e mostrar o que a gente faz. E a importância da livraria nisso, né, porque se não tá na livraria, você não... Você pode ensinar a professora e tal, mas assim, você vai diretamente no público. A pessoa entra na livraria e pode ser informado por alguém ali que tá entendendo o que tá falando. E quando a pessoa passa correndo, você fala, não, só um pouquinho mais devagar, dá um pouquinho mais de atenção nesse daqui, e a pessoa olha de outro jeito, né? Sim. E a criança terá atenção nos detalhes, né? Porque elas olham cada detalhezinho da página. Claro. E é isso, de alguma forma, né? A gente, adultos, os coordenadores, os bibliotecários, enfim... somos nós que fazemos essa triagem primeira para a criança, né? Então, se a gente não se envolve, é uma pena. Eu sempre falo assim, é uma pena que a criança não vai ter acesso e vai ter acesso a um livro que vai trazer informações, né? E fica distanciado da literatura. Eu não tô falando que é ruim, só tô falando que você tá perdendo muita coisa, né? Deve ser uma coisa que eu já refleti e discuti. É que assim, tudo bem o livro também ter um objetivo, assim, vamos aqui olhar os números. Tudo bem. Também acho. Mas não pode ser só isso, né? Que é isso quanto diminui, né? Acho que quando a gente foi fazer, começou com a literatura de escola, uma das coisas era essa, assim. Olha, a gente pode trazer esses assuntos, mas com uma narrativa. Que é uma narrativa muito boa. Então, quando você pega o Bia Elefante, o primeiro é um livro de opostos. Mas aquilo não tá nem um momento falando, né, que é um livro de opostos. Mas quando a Bia tá lá embaixo, né, e o elefante tá lá em cima, como um corre e o outro vai devagar, você tá trazendo as questões opostos, mas dentro de uma narrativa. Então, é a literatura ali de uma outra forma. E com uma ilustração linda, um acabamento lindo. Tudo lindo, né? Assim, não é porque é um bebê que eu posso colocar aqui uma coisa qualquer, é o contrário, né, gente? Exatamente. Né? Eu falo sempre isso, assim, você vai pegar... Se a gente sabe que os 3 primeiros anos são os 3 anos mais importantes da vida de uma pessoa, de um ser humano, né? Onde toda a formação psíquica é formada ali, toda a relação que ele vai ter de alteridade e tal. Você vai deixar para dar literatura depois desse período, né?
Não, o melhor da literatura você vai guardar para quando ele estiver alfabetizado, mas ele já perdeu. Com certeza. Já foi, né? Com então certeza, é ali, né? Que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? E isso entra assim, poesia, né? Coisas que depois. Não, peraí, poesia para criança mais velha. Não é, né? Exatamente. Total. Não, e é desesperador também, né? Porque eu sempre brinco disso, né? Da responsabilidade que a gente tem, né? Total, é muita responsabilidade, né? Total, é muita, né? Total. Aí vem o peso da consciência naquele dia que você fala, ai, não vou ler porque eu tô cansado. Sim. Eu queria te perguntar, assim, sobre a editora. Então, eu imagino que vocês recebam originais. Sim, recebemos. Você vai nas feiras, vê muita coisa, tem muita coisa boa sendo produzida no mundo, né? Muita coisa. Como escolher, assim, a gente falou um pouco disso já, mas qual o seu planejamento? Assim, eu quero publicar X por ano, quero o livro mais foco do bebê, eu quero ser conhecida também não só pela literatura de colo. Me conta um pouquinho assim, do que você está pensando agora e também para o futuro da editora. A gente fez muita coisa com literatura de colo e agora a gente está tentando equilibrar. Só que a Juba faz pouquíssimos livros por ano, né? A gente faz entre 4 e 5 títulos ao ano. Então, a gente vai continuar fazendo 2, em média, aí para os bebês. E a nossa intenção é começar a trazer novamente os livros para um público mais velho, né? Porque eu falo que meus bebês estão crescendo. Sim, também tem isso, né? A gente vai evoluindo, assim, na vida da maternidade e quer também explorar outras coisas. Exatamente. Acho que essas famílias que se aproximaram da gente, os bebês estão crescendo, né? Vão crescer junto, né? Com certeza. Então, a gente tem buscado. Esse ano saiu agora do Julon, saiu da Aline no próximo ano, sai livros agora para uma criança com um pouco mais de bagagem de Legal. vida. Assim. E uma mistura entre trazido de fora e autores brasileiros? Isso. Eu faço poucos livros de fora, né? Geralmente 1 ao ano, 2 no máximo. Você falou, eu nem sabia como trazia. Como é que é o caminho das pedras para trazer um livro? Então, geralmente, a gente vai para essas feiras internacionais, né? Para Bolonha, para Frankfurt. Bolonha, para quem não sabe, é a maior feira, né? De literatura infantil. É incrível, assim... Eu tenho sonho de ir. Já falei algumas vezes nesse podcast que eu tenho algum sonho de ir. Então eu tenho que ir, Vai, vale a pena, assim. Eu acho que é muito legal sempre falar de Bolonha, porque as pessoas também esperam que vai ser uma feira que só tem coisas incríveis. E não é verdade. Tem de tudo, né? Tem 2 corredores de coisas incríveis e o resto, porque tem esse lugar também, né? Que livro é mercadoria. Então, comercial. Muita coisa de licenciado, muita tranqueira, muita coisa ruim. Tem 2 corredores muito incríveis que valem a feira, assim. Entendi. Mas tem coisas muito bacanas e que é uma delícia, né? Encontrar as pessoas e ver o que está acontecendo, né? Não, e esse negócio de olhar para um livro e falar, esse é um livro legal que eu quero trazer para o país, é um espetáculo. É muito legal, é muito legal. E daí a gente vai conversar ou com a editora, ou geralmente com o agente literário, e daí fazer a negociação para fazer o livro em língua portuguesa. Perfeito. E depois que você compra o direito, a pessoa que vendeu tem alguma determinação, ou alguma opina sobre como você fará? Não, você compra o direito e faz como você quiser. Não, como você quiser, não. Exatamente do jeito que está a produção fora, ou se você for fazer alguma alteração, você tem que pedir, né, autorização para isso, né? Perfeito. Antes de a gente colocar em gráfico, a gente envia para pegar aprovação. Perfeito. Então, se eu quero trocar o papel, se eu quero fazer brochura e não capa dura, ou, sei lá, se eu quero fazer um que a gente fez esse ano, que foi o Não Approach Mastodonte. Ele é pequenininho. Eu fiz uma roda de leitura essa semana com ele. Acho que vocês adoraram. E ele é desse tamanho, o original dele. Ele é muito grande, assim. E é maravilhoso, mas a gente tá totalmente inviável de fazer, né? A gente tem parque gráfico para fazer, né? Com aquele tamanho, assim. E daí a gente fez pequenininho, assim. Foi muito legal. Ele já é grande, ou seja, o original é maior ainda. É desse tamanho, assim. Deve ter mais de 30 centímetros. Entendi. É muito grande. Meio assim. negócio do tamanho do mastodonte ser o tamanho do livro. Exatamente, legal. exatamente. Então, colocar ele, né? Tem da coleção, no formato menor. Daí tem que pedir autorização, conversar com a gente e tal. É um pouco esse caminho. Perfeito. Pra gente terminar, eu queria que você mostrasse pra gente alguns livros que você gosta, não necessariamente que você produziu, mas, enfim, que te marcaram de alguma forma na vida, ou quando você era criança, ou lendo pros seus filhos, ou, enfim, lendo adulta pra si mesmo, né? Que a gente já falou bastante que isso acontece, né? Bom, O Fique Longe, da Água Chile, é o meu dos preferidos da vida, assim, porque eu acho que foi um livro que, está novinho, porque fica na minha estante, eu não deixo ninguém pegar. Tem o das crianças e tem o meu. Esse autor, pra mim, a gente devia ter todos os livros dele no Brasil. Ou você, pela Juba, traga ele. Eu acho, viu? Eu te dei uma dica antes de começar aqui, um livro chamado Avocado Baby dele, pra mim procurar. É um livro mais espetacular que existe. Eu amo esse livro, e eu acho que foi quando eu comecei a me aproximar da literatura infantil, então tem um lugar muito especial. Que legal. Esse, tanto que, tá novinho, não usado, é meu. E os meus também tem isso, eu impresso pros meus filhos. Então tem lá em casa, e eles falam, esse é meu, esse é seu. Aí eles podem ir na Juba e podem trocar. Ele falou, não, esses são os meus de trabalho, você pode pegar, mas você não pode fazer nada com eles. Tenha tempo. Esse daqui é o Bárbaro, que...
O Renato tem uma coisa pra mim que eu acho que é só do Renato, que é o humor dele. Você consegue olhar os livros dele, e não é nem do estilo da ilustração, né? Ele não é o autor que todos os livros têm o mesmo estilo, né? Cada livro ele tem um estilo diferente, que dialoga, né, com o próprio livro. Mas quando você lê a narrativa, você fala, nossa, só podia ser o Renato pra pensar uma coisa dessa. Eu sempre tenho essa impressão, assim, ele sempre me surpreende, assim, então... Esse é um que eu já li, acho que milhares Adoro, de vezes. adoro Levo esse muito em livro. roda, porque roda as crianças amam. É maravilhoso. E eu também adoro fazer mediação com adulto, né? Porque quando o adulto se dá conta do que tá acontecendo, do carrossel, assim, dá uma virada, Maravilhoso. assim. Eu fico pensando muito o quanto a gente precisa falar pros adultos que existe uma outra literatura, que não é aquela lá, né, de quando a gente era criança, né? Que a gente tudo era literal, é isso e pronto. que, né, tá tudo muito sofisticado que a gente tem, né? Assim, a gente tá muito... Tá anos-luz daquilo, e que bom, né? Sim. E quando o adulto se encanta com isso, fica igual a gente, né? Sim. É um problema, aliás. Né? Ele é visualmente lindo também, né? O shape dele, tudo lindo. Esse aqui é um Davi, da Bolsa Amarela. Eu continuo dando esse aqui. Até achei um papelzinho aqui que eu dei pra minha irmã quando minha irmã foi fazer faculdade fora. Uma bolsa amarela pra você carregar todos os seus sonhos e conquistas. Que lindo! Eu continuo dando esse livro de presente pra um monte de gente. Eu adoro esse livro da vida também. E esse livro foi um livro também que eu conheci adulta. Eu li ele criança, não reli ainda. Vale a pena. Tem que reler. Vale a pena ler com as crianças. Mas já pode agora, você acha? Pode. Já pode? Já pode. 6 anos já vai, assim. Tá bom. E é bem gostoso. E esse daqui, eu te mostrei um pouquinho antes de começar, é um livro incrível, que é da Maria José Ferrari, da Maria Helena Valdiz, que é da Mini Palas. E é um desses livros que me marcam, mas que eu não dou conta. É um livro que eu acho... Ele é belíssimo, as ilustrações são belíssimas. E ele traz a história de 34 crianças desaparecidas na ditadura chilena. E o que seriam essas crianças, né? O que elas olhariam, como que seria a infância das crianças se elas estivessem vivas, assim, se elas tivessem vivido. É um livro, ele é incrível, assim. A elas e a memória que nos permite derrotar os monstros dedicamos este livro. Ele é maravilhoso, assim. É um livro que eu acho que vale ter. Sim. E a gente, aos poucos, se aproximando dele, assim. Sim. Posso ler um? Por favor. Esse aqui é do Hugo. Hugo será poeta e fará um poema que rime com o clap-clap das solas dos sapatos sobre as poças d'água. Ai, que lindo. Maravilhoso. Olha, que lindo, maravilhoso. Tudo. E os outros livros também da Maria José Ferrada são maravilhosos. Obra de arte. Vale procurar. Dani, Enfim, adorei nossa esses. conversa, adorei Muito as bom. dicas, adorei Muito tudo. bom. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Assim, tá marcando gerações, então um espetáculo. Muito bom, obrigada. Muito obrigada. Muito bom a gente ter espaço para trocar seriamente, Sim, né? sem Sobre dúvida. literatura. Uma coisa tão importante, infantil. às vezes não tão falada, que tem que ser muito falada. Exatamente. Obrigada pelo Maravilha, convite. obrigada.